pode sentar. Este é o tempo de testemunho, o tempo em que a igreja reservou para os membros. Desde que comprei meu carro no ano passado, sempre que estou a partir no carro, é meu hábito orar pedindo a proteção e sabedoria de Deus no processo de condução e para chegar bem. E Deus respondeu a essa oração de uma maneira marcante na sexta-feira, em que eu, passando no cruzamento Aresta aqui, fui interpelado por um policial que disse que eu parei alguns metros fora do lugar certo para parar, e assim eu ia perder minha carta de condução e tudo assim em diante. E foi uma grande conversa que durou talvez 15 minutos. Ele me levou fora do carro até andar na estrada, me mostrou a lei, falou muita coisa, como vocês podem imaginar. Eu estou convencida que corrupção é um grande problema em nosso país, que não vai acabar até o povo negar participar. E por isso eu estou disposta até a sofrer muito em vez de ceder à corrupção. Mas nesse caso, Deus foi gracioso e me livrou de poder sofrer através de um amigo que é um grande chefe da polícia e também é muito justo e reto. Liguei para ele, graças a Deus, atendeu, conseguiu falar com os dois policiais. E realmente foi uma grande conversa, mesmo ele chefe com eles. Mas depois acabaram devolvendo minha carta e me despedindo sem nada. Então, dou graças a Deus por responder a minha oração dessa maneira. Aqui mesmo. Bom dia, irmãos. Eu quero agradecer a Deus sobre a saúde da minha filha. Ela estava muito incomodada. Passou 4 dias sem comer. Queria beber água só e mamar. E estava a mamar pouco. Mas agora já está a melhorar. Quero agradecer a Deus e a irmãos também que estavam a orar para ela. Muito obrigado. Mais testemunho? Se não há mais testemunho, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 21. Versículo 22. Depois de eu ler essa passagem, vou pedir irmão Gustavo para orar a favor das expedições. Muito mais. Diz assim a palavra do Senhor. E tudo o que pedirtes em oração, crendo, o recebereis. Então, esse é o tempo que vou dar ao nosso irmão Gustavo.
mesmos não são capazes de chegar diante do Senhor sem que seja a sua mão levando a eles para a sua presença. Rogamos, nosso Deus, que possa fazer com que a sua mensagem a nível do mundo seja ouvido, a sua pregação, o seu evangelho seja alastrado para todo o mundo. Queremos, Pai, pedir que possa fortificar aqueles que neste momento se encontram fracos espiritualmente. Que o Senhor continua reavivando e animando para que se não desviem ou se não desfaleçam por causa desse vigor que agora não estão a ter. Pedimos, Senhor, que eles voltem para o seu caminho de vigor, animados e fervorosos no Espírito Santo. Pedimos que o Senhor esteja com as pessoas que já tiveram o seu plano de ler a Bíblia inteira, mas que pelo caminho eles desfaleceram e pararam. Queremos, Pai, que possa penetrar nessas pessoas para que possam retomar o seu processo de leitura e possam aprender do Senhor, ouvir o que o Senhor está a orientar por intermédio da Bíblia. Queremos, Pai, chegar diante de Ti ainda para apresentarmos a todos aqueles que neste momento estão a procurar emprego, que o Senhor possa estabelecer este emprego, que o Senhor possa trazer que eles sejam chamados para trabalhar de modo a aplicar os conhecimentos que eles adquiriram durante a sua vida aqui na terra. Queremos, Pai, pedir que esteja com a irmã Nérzia, que se encontra doente, que o Senhor possa lhe curar, possa lhe sarar, de modo que ela, nos próximos momentos, possa estar conosco. Esteja também, Pai, com a irmã Elga, que tem as mesmas situações, que tem problemas de ouvido, que o Senhor possa sarar e possa trazer a tranquilidade e a saúde no seio dela. Rogo, meu Deus, que esteja com Únia e Mabote, que estão doentes, que o Senhor possa lhes sarar e que no hospital onde foram possa se descobrir qual é verdadeiramente a doença que está a assolar a eles. Que o Senhor possa estar com o filho do Eduardo, que já passa tempo enquanto está doente, que se já fez alguns tratamentos, mas não estão a responder. Esperamos que o Senhor venha a responder às nossas orações, que Ele possa sarar. É a única confiança e o único médico que nós temos, para além do que aqueles que estão aqui na terra, que estão sob controle do Senhor. Então o Senhor reia sobre todos os doentes, de modo que possam encontrar a cura que estão a precisar. Rogamos também, Pai, a favor daqueles que neste momento estão no processo de noivado ou processo de estudo de um para outro, de modo a criar uma família. Rogamos, Pai, que cada um possa conhecer o outro ou a outra, enquanto não se juntaram, e que tudo faz. E aos casados, Pai, pedimos que possa lhes abençoar, em particular aos casados cristãos. O Senhor possa alegrar a eles cada vez mais, de modo que possam andar no caminho e possa saber o papel em casa. Que possam paz e que ser o Senhor ainda enquanto possa encher que todo o evangelho que for apresentado no coração de cada um, todo o ensinamento, Senhor, seja um ensinamento, Senhor, que possa, que o Senhor
esteja com um encontro da nossa irmã Ana, que ela tem com as mulheres nas segundas. O Senhor possa trazer ânimo a cada mulher para poder participar nesse estudo. Agradecemos pelo livramento sobre esse processo das nossas autoridades de Moçambique. Rogamos que estava em situação difícil, estamos a receber este testemunho. Ela está melhor por este no seio dos. Rogamos que o Senhor possa criar mais e aplicarmos nas nossas vidas. Possamos confiar no Senhor, crendo que o Senhor é único, capaz de fazer tudo quanto o homem está a desejar. Rogamos, Pai, que perdoe os nossos pecados. Reconhecemos que, enquanto estamos nesta vida, nós temos uma luta contra, mas que essa luta não seja enfrentada por nós, que seja o Senhor a enfrentar a favor de nós. Queremos pedir, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai Todo-Poderoso, para sempre. Muito obrigado, irmão Gustavo. Vamos nos colocar em pé e vamos entoar o hino 69, Inário Verde. Este nome da
pode sentar. Está a chegar o tempo de livre participação, onde vamos convidar o nosso irmão Lino. Mas antes, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 3, versículo 1 até 3. Livro de Provérbios 3, de 1 até 3. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares não desampares a benignidade e a fidelidade. Ata-as no teu pescoço, escreva-as na tábua do teu coração. Quero saudar a igreja na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vou convidar a igreja para abrir as nossas Bíblias até o livro de Salmos, número 127. Salmos 127. Livro de Salmos, número 127. E peço que me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar com conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flecha na mão de guerreiros. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos à porta da cidade. Amém? Esse é um salmo que tem muitas traduções e muitos proveitos, né? Parte desde a confiança que todo o cristão deve ter sobre o Senhor, dando-nos aqui um panorama de vários aspectos da nossa vida. O trabalho, a edificação da casa, a edificação da cidade, que tudo isso é vão se nós não tivermos parte com o Senhor. E se nós tivermos parte com o Senhor, até o nosso trabalho será mínimo, e tudo isso que o homem busca com tanto sacrifício, Deus dá de forma gratuita, dá sem muito esforço. Não sendo, de certa forma, uma desculpa para a preguiça, mas Deus quer mostrar que essas coisas com as quais nós nos preocupamos tanto são coisas secundárias, que enquanto nós tivermos nossa preocupação primária no nosso Senhor, Ele nos dá tudo isso como recompensa. Faz parte de um conjunto de salmos que é conhecido como salmos de degraus, que os israelitas iam lendo, iam recitando, enquanto peregrinavam uma vez a cidade santa, Israel. Então, quando eles se aproximavam à cidade, iam recitando esses salmos, porque eles encontravam repouso e descanso ao lembrar que vão ter o encontro com o Senhor. Eu quero levar os irmãos à reflexão desse salmo, principalmente nos últimos 2 versículos. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia deles, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos à porta da cidade. Por que é que eu quero refletir precisamente sobre esses 2 últimos versículos? É porque essa realidade que está patente aqui nesse versículo, nos dias de hoje, está distorcida. A Bíblia mostra como algo que é valioso ter, mas nos dias de hoje, a sociedade tenta nos mostrar o contrário. A Bíblia fala de números aqui. Quem tem cheio a sua aljava, faz essa comparação de um guerreiro que está cheio
de flechas na sua aljava, faz comparação a um homem que também tem muitos filhos. Há poucos dias eu estava num supermercado e eu vi uma família, um senhor, provavelmente, e a sua esposa, e tinham cerca de uns 6 filhos. E enquanto caminhavam pelo supermercado, todo mundo ficava a olhar para eles. E deu para perceber que alguns estavam até a falar mal deles, porque deu para ver uns que estavam próximos. E tantos filhos, parece que só sabem fazer filhos, só fazem filhos. Então, é uma realidade que a Bíblia aqui está a nos mostrar como algo precioso. Mas a sociedade, nos dias de hoje, tenta ir contra essa realidade. Irmãos, parecem situações aleatórias, parecem eventos aleatórios, parecem coisas que não têm uma intenção clara de ferir a Bíblia, parecem coisas que não têm uma intenção clara de ir contra o Senhor, mas nós estamos rodeados de elementos da nossa própria sociedade que são uma afronta clara àquilo que a verdade da Bíblia nos mostra. Hoje em dia, com o advento dos métodos anticonceptivos, dos abortivos, parece louco quando alguém pensa ter muitos filhos, quando alguém tem uma família com muitos filhos, parece alguém que está a viver num século passado, parece alguém que não tem informação, parece alguém que não é civilizado, parece alguém ultrapassado. A Bíblia mostra-nos exatamente o contrário. Diz aqui, não será envergonhado aquele que estiver cheio, que estiver carregado de seus filhos, quando for pleitear a cidade. Na sociedade antiga de Jerusalém, assim como nas nossas sociedades também mais recônditas, quem tem família grande se sente protegido, se sente confortado, porque ninguém mexe com ele, sabe que sempre tem quem defender, sabe que tem a quem recorrer, sabe que tem como pedir ajuda. E essa realidade é uma realidade antiga, mesmo dos tempos antigos. Quando alguém tinha um caso a resolver, esses casos eram resolvidos à porta da cidade. E era a família toda. E quanto mais numerosa a sua família, mais honra parecia ter aquela pessoa. E nas nossas sociedades recônditas também há essa concepção que, embora a nossa sociedade atual tenta desconstruir, tenta retirar. Amados, fiquemos vigiantes, porque muitos são os ataques que têm sido levantados à família cristã, muitos são os ataques que têm sido levantados contra a Bíblia, com filosofias que parecem bonitas, com elementos que parecem bonitos, e os elementos que são trazidos para nós negarmos essa realidade que a Bíblia nos mostra, são os mesmos. A Bíblia fala aqui sobre proteção, sobre a necessidade de posse, trabalhar muito para ter muitas posses. E a nossa Bíblia nos mostra o quê? O contrário, que devemos descansar no Senhor. Que todas essas coisas pelas quais o mundo busca incansavelmente, até perdendo o sono, Deus dá de graça àquele que se dedica primariamente a Ele. Enquanto nós acertarmos o nosso alvo, que é viver segundo as Sagradas Escrituras, tudo, mas absolutamente tudo o resto, o Senhor nos vai acrescentar. As justificações que nós levantamos no dia de hoje é que não temos tanto dinheiro para ter uma família grande, não temos tanto tempo para educar uma família grande, não temos uma casa grande para poder albergar uma família grande. Mas a Bíblia está nos mostrando uma realidade contrária. Que tudo isso, aqueles que têm parte com o Senhor, Deus dá. Mesmo até quando eles estão... A metáfora que diz aqui, enquanto eles dormem, enquanto nós estamos despreocupados com essas coisas, Deus trabalha ao nosso favor, para que essas faltas, essas necessidades sejam supridas. Então, que encaremos as realidades da Bíblia não como coisas ultrapassadas. A Bíblia, por mais que tenha sido escrito há muitos anos atrás, ela continua a ser útil hoje e vai continuar a ser útil amanhã. Como o irmão Carlton gosta de repisar, a Bíblia é tão útil e tão atualizada, muito mais do que o jornal que vai ser impresso amanhã. Então a Bíblia é sempre útil. Os ensinamentos que estão aqui não têm servidão apenas para o contexto que se vivia no passado, mas mesmo nos dias de hoje. O que Deus quer é um passo de fé. Nós assumirmos que confiamos nele, darmos esse passo de fé. E fé é isso, aquilo que nós
aos olhos nus, as nossas matemáticas nós não conseguimos calcular. E Deus nos dá. Nós precisamos somente olhar para Deus, confiar nele e Ele fazer o resto. Então, que tenhamos essa atitude de fé, que tenhamos essa atitude de confiança para assumir não somente essa realidade de constituir família e de ter filhos e tantos quantos Deus nos permitir ter, mas assim como todas as outras realidades que a Bíblia nos exorta a buscar seguir. São mandamentos com promessa. Então experimentemos para que possamos ver que o nosso Deus ainda vive, que o nosso Deus trabalha em nossos corações e em nossas vidas. Amém? Muito obrigado, irmão Elino. Está a chegar o tempo de oferta e depois vou chamar o nosso irmão. É Gustavo de novo? Irmão Gustavo, para a pregação final. Mas antes vamos cantar nosso hino 36, Inário Verde. Aproveitamos para trazer. As crianças na escola dominical. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por este derradeiro momento da nossa estadia neste lugar. Pedimos cada vez mais a sua presença, que o Senhor possa nos capacitar para ouvir, capacitar para falar e que a sua palavra possa estar no seio de nós. Abençoa-me, Senhor, enquanto estou aqui, que possa anunciar o seu evangelho,
aos presentes e que cada um possa receber com grado. Pedimos, Pai, que afasta de nós todas as nossas preocupações, que provavelmente possam nos impedir de ficarmos concentrados para ouvirmos a sua palavra. Rogamos, Senhor, que enche desta casa do poder do Espírito Santo, enche em nós do poder do Espírito Santo, para que a sua palavra seja manifesta nas nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Enquanto estamos sentados, eu queria continuar ainda a falar sobre a Bíblia. Como estava a falar o irmão Lino, de um livro que não se revoca, de um livro que não caduca. E nisso eu diria, qualquer pessoa que quer encontrar as verdades divinas não deve procurar em qualquer outro livro, deve procurar na Bíblia. É aqui onde estão as verdades divinas. Não pode gastar o seu tempo procurando vários autores que estão por aí em diante a descrever a ciência, porque esses autores, nesses livros que eles fizeram, um dia pode ser revocado por outro. Hoje um faz, depois de alguns anos o outro vai fazer, fazendo a contraposição daquilo que ele tinha. Aliás, até as pessoas que estudam, quando estão a fazer a sua monografia ou quando estão a fazer qualquer trabalho, eles são orientados para fazer uma confrontação de autores. Desses autores, qual é que está a concordar, qual é com que não está a concordar. Então, esse com que, no qual não está a concordar escreveu, esse também com que está a concordar escreveu. Isso significa que esses podem ser falíveis, esses livros podem ser falíveis, mas a Bíblia não. A Bíblia não se faz confronto, a Bíblia não se diz isto aqui não, isto aqui sim. Tudo que está na Bíblia é correto. Então, é somente na Bíblia onde nós podemos encontrar as verdades divinas. E falando de verdades divinas, eu aproveitei nesse sentido para trazer o tema relacionado a isso. Então, o tema para hoje é 5 verdades divinas de Jesus Cristo encontradas nos primeiros 5 versículos do Evangelho de João, capítulo 1. 5 verdades divinas de Jesus Cristo encontradas nos primeiros 5 versículos do Evangelho de João, capítulo 1. Então, nós vamos nos concentrar neste dia de hoje para vermos as verdades divinas de Jesus Cristo que está nessa passagem que acabei de mencionar. E convido a cada um para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até versículo 5. Passo a ler a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, esta é a palavra que estamos a trazer neste dia de hoje, que estamos a reconhecer. Vejam, irmãos, ou todos que estão aqui,
uma maravilha que João fez no reconhecimento da Bíblia sendo um livro que tem a verdade divina. O que Moisés disse, qual é a primeira palavra da Bíblia em Gênesis capítulo 1. E João foi fazer a mesma coisa. Isto revela-nos que a Bíblia não foi escrita pelo homem. É Deus quem escreveu. É quem inspirou as pessoas que escreveram. Não escreveram o que eles queriam. Escreveram o que Deus desejava que eles escrevessem. Moisés, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assinale essa palavra, no princípio. E João também, quando começa este evangelho, usa o mesmo termo. No princípio era o verbo. Faça esta correspondência entre Moisés, no Gênesis capítulo 1, versículo 1, e João, no capítulo 1, versículo 1. Todos escreveram no princípio. Então, isto revela que a Bíblia, os que escreveram a Bíblia, foram inspiradas pelo homem. Então, nessa passagem que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui 5 verdades divinas a respeito de Jesus Cristo. Então, essas 5 realidades, ou essas 5 verdades, vamos mencionando face a face quando estamos a desenvolver esta mensagem. Queria dizer que saibamos que João, ao referir do verbo, vimos aqui o verbo, João, ao referir do verbo, ele refere a Cristo. Então, não podemos ter qualquer dúvida sobre o que é isso, verbo. O verbo aqui está a referir a Cristo. O homem mal entendido pode não perceber essa verdade, que o verbo está a referir a Cristo. Mas aqueles que são de Cristo, eles devem guardar isso como uma bênção nas suas vidas, como uma riqueza nas suas vidas. Agora vamos começar a ver quais são essas 5 verdades divinas de Jesus Cristo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até versículo 5. A primeira verdade é esta que nós encontramos: a eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade divina que encontramos nessa passagem. A eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver aí no versículo 1, no princípio era verbo. Então, no princípio de quê? Não é no princípio de criação do mundo, no princípio de existência. Deus, Jesus Cristo estava lá. Jesus Cristo era. Então, João diz que no princípio era o verbo. Isso significa que o nosso Senhor Jesus Cristo não começou depois da criação do mundo. Não é onde começou. Como acontece com algumas pessoas que fazem histórias, né? Então, eles, quando querem dividir o tempo, eles dizem antes de Cristo e depois de Cristo. Eles fazem assim. Por que eles fazem assim? Eles olham apenas Jesus Cristo como homem. Então, desde aquela altura que foi declarado o nascimento de Cristo neste mundo, então eles pensam que Jesus Cristo começou ali. Por isso eles escrevem antes de Cristo e depois de Cristo. Mas a Bíblia está a nos ensinar aqui hoje que não há o tempo antes de Cristo. Não existe. Não há o tempo antes de Cristo. Não há o tempo depois de Cristo. Todo o tempo Cristo está ali.
como disse, no princípio era verbo, e nós dizemos que verbo refere-se aqui, o escritor, o evangelista João, estava a referir a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não começou quando foi criado o mundo. Até Jesus Cristo não começou quando foi anunciado o Evangelho. Não é esse período que Jesus Cristo começou. Não é esse período que Jesus Cristo veio existiu. Jesus Cristo existiu desde há muito tempo. Antes da criação do mundo, antes da pregação do Evangelho, Jesus Cristo tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse. Então, nós temos que tirar qualquer hipótese de dizer antes de Cristo e depois de Cristo. Mas podemos aproveitar, eles são homens, têm razão, porque eles conheceram Cristo só quando manifestou-se como homem, por isso eles dizem depois de Cristo. Podemos aceitar neles, mas nós temos que saber que não existe tempo antes de Cristo e tempo depois de Cristo. Deus, Jesus Cristo, tinha a sua glória antes mesmo de criação de todas as coisas. Ele foi o Criador. Podemos ver que ele existia desde há muito tempo quando nos baseamos em João, este mesmo livro, no versículo 17, versículo 5. Há uma informação que nos encoraja ali e nos diz verdadeiramente que ele tinha a glória com Deus Pai antes da criação do mundo. João capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é eterno, Jesus Cristo existiu desde há muito tempo. Também já temos essa informação que ele é eterno, existiu antes de todas as coisas, quando estamos a contemplar Colossenses capítulo 1, versículo 17, mais parte A, que disse, e ele é antes de todas as coisas. Então, ainda é uma confirmação que Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é eterno. Nunca existiu o antes de Jesus Cristo, nunca existiu o depois de Jesus Cristo, nunca existiu o agora de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi, é e sempre será. Então, ele existiu antes de todas as coisas. Essa é a primeira verdade divina de Jesus Cristo que nós encontramos no primeiro capítulo de João, no versículo 1. Jesus Cristo é eterno. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que nós encontramos aqui é o nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. Vamos ver no versículo, nesse nosso estudo, no versículo 1, parte B. O que disse? E o Verbo estava com Deus. Então, aqui, pessoas mal entendidas, eles olham Jesus Cristo como uma outra pessoa, isso sim, é outra pessoa. Olham Deus Pai como outra pessoa, sim, é outra pessoa. Mas o erro que eles estão a cometer é que são pessoas diferentes e que se estão separados e que cada um faz a sua vontade. E existe um subordinado, existe um subordinante. É onde eles estão a falhar, aliás, estão a errar. João esclarece isso
ao referir nesse verbo que nós já lemos aqui, nessa passagem que já lemos aqui, o verbo estava com Deus. O Pai, portanto, Deus, e o verbo, portanto, Jesus Cristo, embora sejam duas pessoas, são ligadas um do outro. São ligados com uma união indissociável, que não se pode separar essa união. Não é união de subordinação, é uma união de igualdade, é uma união de ambos com uma glória igual e também são co-eternos. Significa, eles são eternos, juntos são eternos. E, embora sejam pessoas diferentes, Deus Pai, Deus Filho, eles apenas chamam-se Deus. Então, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo afirmou isso, que não há essa separação em termos de ações, em termos do poder, em termos da existência, em termos da eternidade. Não há separação de subordinação. Quando vemos João, capítulo 10, versículo 30, alguns conhecem, onde Jesus Cristo afirma, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, isto ainda nos conforta, que Jesus Cristo, embora uma pessoa e Deus outra pessoa, eles são um. Quando é que se considerou Deus uma pessoa, Jesus uma pessoa, segundo os olhos dos homens? Mediante as atividades para a salvação do homem. Então, as pessoas ali estão a olhar que existe um subordinado, existe um que é mais superior. Quando Deus elegeu os seus filhos e Jesus Cristo veio redimir, morreu no lugar dessas pessoas e o Espírito Santo está a consolar a cada pessoa neste momento. Então, as pessoas olham só isso e eles dizem que são pessoas diferentes e completamente separadas. O Filho é subordinado, o Espírito Santo é subordinado. Mas não. Todos têm a mesma igualdade na origem, se não estou a falhar, chamar de origem, na existência, porque Ele é o Criador. Jesus Cristo estava na criação, Deus estava na criação. Então, Ele é um único Deus. Este é um mistério. Pode não ser qualquer pessoa que venha entender isso. E provavelmente você também pode não saber de defender isso, se o Espírito Santo não estiver a trabalhar nas suas vidas. Facilmente você vai ser convencido. Vai dizer, Jesus Cristo é outra pessoa, Deus é outra pessoa. Se você não for revelado pelo Espírito Santo. Se você não receber este mistério, você vai pensar que são diferentes. Se você olhar apenas o nascimento de Jesus Cristo na mulher, você vai pensar que Jesus Cristo é um subordinado. Mas deve olhar Jesus Cristo na base deste João aqui. O verbo estava com Deus, desde o princípio. Então, esta é a segunda verdade. Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus, o Pai, e ainda assim é um com Ele. A terceira verdade que encontramos nesta passagem, o nosso Senhor Jesus Cristo é próprio Deus. Onde está a nossa sustentabilidade? O que nos leva a afirmar isso com muita força? Se contemplarmos o versículo 2 deste nosso estudo. Ele estava no princípio com Deus. Ele não foi criado por Deus, como as pessoas podiam entender. Ele não foi criado como um anjo, como os anjos foram criados, ou como inferior de Deus, o Pai.
Não foi investido do poder, dizer agora estou a investir este poder, porque você é diferente de mim, você é meu subordinado. Não. Todos eles, tanto Deus Pai, assim como Deus Filho, o Verbo, ele é um Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é Deus perfeito, é igual ao Pai na divindade. Ele é Deus, possui a mesma natureza que o Pai, existe antes da criação e existiu antes da criação. Então, esta é outra verdade divina de Jesus Cristo que nós encontramos aqui. Jesus Cristo é próprio Deus. A quarta verdade que nós encontramos aqui é esta: o nosso Senhor Jesus Cristo é Criador de todas as coisas. Ainda estamos a confirmar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora está a dizer, Ele é Criador de todas as coisas. Veja o que foi dito no versículo 3 deste nosso estudo de hoje, no João capítulo 1. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Este versículo nos mostra claramente que Jesus não é uma criatura de Deus, como algumas pessoas mal entendidas podem pensar ou considerar. Ele é o Criador do universo e tudo o que nele existe. Se for a buscar Romanos, capítulo 11, versículo 36, vai encontrar também a referir sobre a divindade de Jesus Cristo e a criação como Criador das coisas. Tudo para Ele, tudo por Ele e tudo para Ele. E depois, se encontrar Salmo 148, versículo 5, parte B, também pode encontrar uma certificação que diz assim: pois mandou e logo foram criados. Então, este está a referir, está a exaltar, está a trazer um conhecimento eterno ou da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se engane, não se deixa levar-se com as informações que você pode encontrar lá por fora, que consideram Jesus Cristo como apenas e simplesmente um profeta. Não compactue com essa informação. Jesus Cristo não é um simples profeta, como algumas pessoas consideram. Quando ele disse assim isso, que Jesus Cristo é profeta, você diga, Jesus Cristo é Deus. E leva-lhes para este evangelho aqui. Diga para eles ver este evangelho aqui. E eles saberão que verdadeiramente Jesus Cristo não é apenas profeta. Só podemos chamar Jesus Cristo como profeta na sua missão de evangelizar aqui na terra como homem. Mas ele, nós temos que saber que é 100% Deus e é 100% homem. Então, você pode fazer entender as pessoas nessas circunstâncias. Eu dizia que temos, nesta passagem, temos 5 verdades. Agora, a quinta verdade que nós encontramos aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida. Fonte é um lugar onde fica conservada alguma coisa e as pessoas devem tirar dali. Vocês conhecem aqueles... Há um tipo de bicho, eu estou a chamar bicho, mas é caril. Um pepe, né? Há um tipo de chama inseto, há um tipo de inseto. Alguns fazem de caril. Eles, quando nós procurarmos qual é a fonte dele, é no Muro de Moshe. É a fonte onde podemos encontrar aqueles insetos. Então, onde é que nós podemos encontrar a vida? Onde é que está a luz? Se queremos encontrar a luz, se queremos encontrar a vida, não podemos nos cansar andando quilômetros à busca da vida. Temos que olhar para Cristo. Ele
é a fonte da vida. Como nos disse estes versículos, ou como mostra claramente que Jesus Cristo é a fonte, não apenas a fonte de luz que um dia pode acabar, mas é a fonte de luz eterna e é a fonte da vida eterna. Porque sempre Ele existiu. Jesus Cristo é a luz e a vida espiritual que Adão e Eva possuíram antes da sua queda, no tempo de criação, antes da sua morte. Eles tiveram isso. Depois chegou o tempo em que eles pecaram e espiritualmente ficaram sem luz. A luz aqui representa a vida em Jesus Cristo. E vamos encontrar ali onde a vida refere-se ao poder que o nosso Senhor Jesus Cristo tem para com qualquer pessoa. A libertação do pecado e a morte espiritual para qualquer descendente de Adão, desde a queda, era procedente de Cristo. Desde que o homem pecou, desde que o homem caiu, e os homens que estão sendo libertos aqui, essa libertação apenas vem de Jesus Cristo. Ele é a fonte de busca onde podemos encontrar a vida. Você morreu, se quer viver, vai para Cristo. Estou a falar de viver, morrer espiritualmente. Se você morreu espiritualmente, onde é que pode buscar a vida? Deve buscar em Jesus Cristo. Se você está nas escuras, não consegue ver, como aquilo que nós encontramos em Balaão, que não conseguia ver o anjo de Deus que estava diante dele. Somente o seu cavalo é que conseguia ver. Mas o que aconteceu? O Balaão não estava com olhos fechados. Ele estava com olhos abertos. Ele pensava que via, mas não estava a ver o anjo que tinha a espada em frente dele e que quando o seu cavalo queria se esquivar nele, ele ficava aborrecido, até maltratava aquele cavalo porque que está a passar do outro lado. E chegou o tempo em que Deus abriu os olhos do Balaão e viu o anjo. O que estava a acontecer ali? Que ver é este? Estamos a falar do ver espiritual. Até nessa cegueira de Balaão, obrigou que o seu animal, o seu cavalo pudesse falar. Eu não sou o seu desde há muito tempo. Alguma vez eu lhe fiz isto. E quando Deus abriu os olhos dele, penso que começou a dar razão. O anjo disse, se não fosse o seu cavalo, eu havia de lhe aniquilar. Pode ir ver isso no livro de Números, vai encontrar esta informação sobre isso. Então, toda libertação, se você pensa que está a ver, se está a ver, pode conseguir ir ao seu serviço, pode conseguir ir ao seu trabalho, pode conseguir ir à sua escola. Se você não estiver espiritualmente integrado no nosso Senhor Jesus Cristo, você não está a ver as coisas espirituais. No dia que Deus abrir a sua vista, você vai começar a ver as coisas espirituais. Você vai começar a entender a Bíblia. Você vai começar a acreditar que verdadeiramente Jesus Cristo é Deus. É proveniente de Cristo qualquer iluminação da mente e de entendimento.
é iluminação, entendimento, essas coisas vêm de Cristo. Se você não tem Cristo na sua vida, vai pensar que está a ver, mas não está a ver. Como aquele profeta, o servo de Elias ou Eliseu, que não estava a ver o exército que estava com ele. Mas depois Deus abriu a vista dele e viu que o seu exército era mais do que o que os inimigos tinham. Portanto, o filho, juntamente com o pai, tem a vida em si mesmo. Não há dependência aqui de vida. Cada um tem a vida em si mesmo. Pode ver João capítulo 5, versículo 26. João capítulo 5, versículo 26. Há uma informação que nosso Senhor Jesus Cristo deixou aqui. Por quê? Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Queria recordar que, talvez eu não falei aqui, esta quinta verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida, encontramos nesse nosso estudo, nos versículos 4 até versículo 5. Posso ler para ouvir e cada um também pode ler na sua Bíblia. Versículo 4 refere-se a Jesus Cristo. Nele estava a vida, João capítulo 1, e a vida era luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. João Ferreira de Almeida disse: as trevas não compreenderam. Nova versão internacional disse: as trevas não prevaleceram. Cada um explicou assim, mas tem um ponto comum. O ponto comum é que as trevas não podem existir diante do nosso Senhor Jesus Cristo. A coisa comum é que Jesus Cristo, vindo como a luz, os judeus não compreenderam que era o libertador. Então, eles referem nisso. E como eu podia referir, que no fim do versículo 5, ouvimos que em todos os tempos, a maioria das pessoas não reconheceram a luz. Não receberam a luz. Rejeitaram, disseram: queremos as trevas, nós queremos ficar nas trevas. Esta atitude não foi apenas para os judeus. Nós, moçambicanos, também estamos a fazer assim. Estamos a fugir da luz. Nós, os nampuleses, estamos a fazer assim. Estamos a fugir da luz. Alguns de nós que está aqui está a fugir da luz, mas a luz veio, nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens esquecem da queda e da necessidade de um Salvador pessoal. Eles não estão a entender, não estão a saber que ele é pecador. E sendo pecador, precisa de um Salvador. E Salvador é Jesus Cristo. E simplesmente as pessoas se afastam, até fecham os seus ouvidos, não querem ouvir do Evangelho. Mas está aqui a luz, está aqui a libertação, está aqui o libertador eterno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Este que nos livra dos nossos pecados. A luz, embora as pessoas rejeitem, mas a luz sempre tem prevalecido e elas sempre afastam das trevas.
Qualquer homem ou mulher que recebeu a luz e a vida espiritual deve sempre deve saber que são dádivas de Jesus Cristo, dádivas de Deus. O próprio Jesus disse em João capítulo 8, versículo 12, a parte B: eu sou a luz do mundo. Quem me nega não andará, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São afirmações do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Se fosse uma coisa falada por um terceiro, talvez poderia dizer, não, você está a falar bem dele, mas o próprio disse: eu sou a luz do mundo. Quem nele segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso significa que sempre a luz vence as trevas. Ou seja, Jesus vence a morte. Treva é a morte espiritual. Jesus vence as trevas. Jesus vence a morte. Queria concluir esta mensagem pedindo, caro presente, que está aqui, que se desejar conhecer quando o pecado é abominável, leia constantemente esta passagem de João capítulo 1, do versículo 1 até versículo 5. Aqui verás o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser para providenciar a redenção eterna aos pecadores. Se você ler isto aqui, vai ver como é que o Deus se despiu do seu poder, da sua glória, da sua majestade, para vir a favor dos homens pecadores. Aqui podemos pedir para emprestar as palavras do nosso irmão Jeremias Muquito, que disse assim: a maior humilhação de Jesus Cristo não foi quando foi esbofeteado pelos empregados. Não foi essa a melhor humilhação. A melhor humilhação de Jesus Cristo não foi quando ele foi pendurado no madeiro. Não foi essa a maior humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse humilhação, mas não foi a maior. Segundo o nosso irmão Jeremias, e eu concordo também, a maior humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo é ele deixar o seu trono para vir mergulhar-se no homem, na humanidade pecadora. Essa foi a grande humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos fazer uma ilustração sobre isso. Estão a existir guerras no mundo por causa dos líderes ou presidentes. Porque quando eles saem daqui, onde estão sentados no chão, depois vão à presidência, estão naquele lugar preferido, ele não quer sair de lá. Por quê? Para ele sair de lá, voltar como estava, é uma grande humilhação. Ele não quer. Por isso, para manter, sempre deve existir guerra. Para manter no poder, para manter sempre naquele lugar onde está. Mas Jesus deve essa humilhação, deixando o seu trono e vindo para este mundo de pecadores. Essa foi a grande humilhação que Jesus Cristo teve na sua vida. Ainda convido, se deseja conhecer a base da esperança do verdadeiro crente em Cristo, leia esta passagem aqui, de 1 João, capítulo 1, de João, capítulo 1, versículo 1 até versículo 5. Aqui,
você vai encontrar ou verás que o Salvador, no qual o crente é convidado a confiar, é Deus eterno, com o poder de salvar completamente. Ele não salva metade disse, vou repetir, vou ver se posso conseguir no próximo ano. Ele salva completamente. A todos que, por Ele, venham ao Pai. Ele, que desde o princípio estava com Deus e era Deus. Então, se você quer saber como Jesus se humilhou, deixando o seu trono, vindo para este mundo, com o propósito de remir os homens, com o propósito de salvar os homens, veja aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Os homens ingratos. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esta passagem, esta última de João Ferreira de Almeida me deixa triste. As trevas não compreenderam. Deixa-me triste que os homens não entenderam sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. A Nova Versão Internacional deixa-me alegre quando disse, as trevas não prevaleceram. Eu fico feliz a saber que onde está Cristo, aí a morte não tem poder. Então, caros presentes irmãos, conheçam estas 5 verdades divinas do nosso Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 1, do versículo 1 até versículo 5. Vamos orar. Obrigado, nosso Pai, por este momento. Agradecemos por tudo quanto o Senhor faz no seio de nós. Reconhecemos a eternidade do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Reconhecemos o seu brilho. Reconhecemos que somente nele nós podemos chegar diante do Senhor. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar com esta mensagem, que possa nos cada vez mais levarmos a precisar de ouvir a sua mensagem e não somente ouvir, mas também procurarmos chegar diante desse Jesus e nos humilharmos diante dele, reconhecendo que somos pecadores e ele é o libertador. Ele é somente que pode nos tirar da pecaminosidade. Ele é que pode nos apresentar diante de Deus. Então, Pai, faça-nos que possamos perceber esta passagem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Gustavo, pela mensagem. Quero saber quem nos visita pela primeira vez. Quem nos visita pela primeira vez? Então, se não há visita, vamos nos colocar em pé e cantemos o hino 147, Inário Verde. Cento e 47. Pelo seu
Muito obrigado, irmãos. Estamos no fim do nosso culto. Obrigado.
Aos teus pés, Jesus, me prostro, rogando a Deus o seu perdão. Nada eu trago ao seu encontro, senão aflito coração.
aquele que crê tem a vida eterna. Jesus morreu por nós, verteu o sangue ali, para aquele que crê tem a vida eterna. Ninguém, ó Senhor, passou naquela dor, quando Deus Pai a ti abandonou. Creio em ti, Jesus, que por aquela cruz não há mais nada, tudo consumou. Jesus morreu por nós, verteu o sangue ali, para aquele que crê tem a vida eterna. Jesus morreu por nós, verteu o sangue ali, para aquele que crê tem a vida eterna. Quem vai me salvar se a vida aqui findar? Só Jesus Cristo pode me remir. Foi naquela cruz que recebi a luz e terei vida no meu porvir. Jesus morreu